Obrigada por estar aqui com você. Eu sou italiana. Desculpa se faço erro quando eu falo, porque isso pode acontecer mais vezes que você pode pensar. Por que nós somos aqui? O Ministério do Exterior, com o Estado italiano, este ano proclamou o Ano de Raiz. Que é o Ano de Raiz? Ele quer que o descendente do italiano vá visitar a Itália como turista neste ano 2024. Claro, pode ser feito também em frente, mas isso é um ano particular, porque é claro que um pedaço da Itália mora fora da Itália, porque todo descendente, na verdade, são um pedaço da Itália, que a única diferença que eu tenho com vocês que têm ascendência italiana é que eu nasci na Itália e você no Brasil, mas na verdade é sempre um pedaço de Itália. Esse projeto, cosa que é? Que a Itália sia visitada do descendente nelle cidadine pequene de onde saiu o antepassado. Isso é como é um viagem de alma, não é turismo normal, porque você vai descobrir a igreja pequena, onde foi o batismo do antepassado, a história pessoal, porque todo mundo é acostumado a estudar a história do país, do mundo. Aqui o diferencial é que você vai estudar a sua história pessoal, da sua família. Cosa se descobrir? Que uma coisa é turismo, isso para a economia, claro, mas também uma coisa que é de saudade para a alma. Está uma professora nos Estados Unidos que ela fez uma palestra, o Roots Tech, que é um evento internacional, único mundial sobre a pesquisa e a genealogia, que falou que quando a gente conhece a sua história pessoal, pode ter uma resiliência maior de enfrentar a vida. Muitas vezes a gente não vai pensar isso, não acha isso possível, mas, de verdade, o estudo fez esta ligação. Por que isso está fazendo o Estado italiano com o Ministério do Exterior? Fazer conhecer a raiz italiana é uma ajuda para a pessoa que vai visitar o lugar, uma ajuda à economia, porque pode começar uma ligação no negócio italiano com o negócio brasileiro. Pode ser que esta ligação de fraternização pode ser uma ligação mais forte. Mas, para ouvir melhor esta ligação, eu falando com a nossa querida Alessandra, achamos que podia ser interessante fazer descobrir cosa consentiu 150 anos atrás, mais ou menos, o nosso antepassado italiano, que começou sua viagem no Brasil, esperando de encontrar todos vocês na Itália. Vamos começando, Alessandra? Uma coisa, eu aprendi o italiano porque eu acho que no meu árvore genealógico, em um ano que eu não sei, tem que estar um brasileiro, porque eu adoro este país e aprendi o idioma para isso. Aqui você pode ver, nós temos o logomarca do Ministério do Exterior, da Itália, onde se fala deste projeto, e nós aqui somos convidados do Círculo Italiano de Santa Catarina. E podemos ir em frente. Secondo. Tranquila. Se eu falo uma coisa e você não entende, pode ser que aconsente porque não falo muito bem, pode escrever no chat, ou posso repetir a coisa que eu falei. Vamos lá? Bom, ok. Aqui está o roteiro de hoje. Vamos explicar a motivação da imigração, porque esta motivação exata porque começou tudo isso. A história da viagem. Cosa fez o italiano no Brasil para a sociedade brasileira? Desafio e integração e a conclusão desta dia. Eu não sei quanto de você conhece a história da imigração, mas não é aquela história linda que a gente encontra nas telenovelas.
é uma história diferente, e para isso eu falo sempre que o italiano que foi no Brasil, a gente tem que portar muito honra a ele, porque ele foi herói, não foi uma viagem normal, ele não tinha internet, não tinha WhatsApp, não estava Zoom, foi uma viagem difícil, com muito sacrifício. Vamos? Un secondo. Ecco. Vai. Ok, porque o italiano foi em todo mundo, principalmente no Brasil. E você pode olhar que aqui está escrito a palavra é éxodo, não imigração, porque nós da Itália falamos de imigração. Eu sei, no Brasil se entende imigração. Se fala de éxodo, porque um político italiano do 1895 falou que a imigração italiana para o Brasil, Argentina e outro lugar no mundo, não se poderia dizer em uma imigração normal, mas era muito parecido ao êxodo da Bíblia, porque foi, na verdade, um povo que deixou a sua terra para ir em outro lugar. E era mais fácil que estava mais gente da mesma cidade, mais pessoas da mesma cidade, em uma cidadinha do Brasil ou da Argentina, que na mesma cidade. E nós temos cidade aqui agora que tem um sobrenome da família, que na Itália são 50 pessoas, e no Brasil são 500 pessoas. Isso para fazer entender a diferença. De uma cidadinha, 85, 90% de pessoa foi no Brasil. E que estou aqui na Itália, velhos, ou pessoas que não entendiam deixar a terra, mas foi uma imigração apocalíptica, se fala também. Não sei se a tradução é correta em português. Por que aconteceu isso? Você imagina, na Itália estava muita cidade pequena. Chegou Napoleão e fez a Itália unida. Quando caiu Napoleão, o mundo fez uma ideia louca, muito louca. A história não foi em frente, voltou no passado. Todos o rei que estava na Europa decidiu de voltar ao passado como era antes de Napoleão. O povo não estava acostumado em tudo isso. Foi um momento de desequilíbrio. No mesmo tempo, o desequilíbrio, coisa foi? Que toda a Europa começou a sua industrialização, a Itália não. Estava muitos filhos de cada família, estava muita pessoa que tinha fome. E estava depois o rei da Savoia, que achou a ideia boa de fazer a Itália unida. Mas para fazer a Itália unida se precisava fazer guerra. Em toda esta bagunça, a gente tinha fome, estava desempregada, estava chamada para a guerra sempre, decidiu de deixar a Itália. Por isso começou o grande êxodo italiano. Vamos. Ok. Veja que lá antes se acha. Ok. Ok, essa vai para olhar, não? Vai olhar 1876 ou 1914, são mais ou menos 50 anos, não é mais de isso. Você vai olhar o 1876, quanto era grande a população. Isso para ter uma ideia de como foi impactante a imigração italiana em aquele momento histórico. A imigração parava só quando começava a guerra importante, como a Primeira Guerra Mundial, que o homem não podia deixar a Itália porque tinha que fazer a guerra, e quando foi a Segunda. Mas toda esta parte assim impactante vai entender que a metade, mais da metade da população deixou a Itália.
porque 14 milhões deixaram. Em uma população de 26 milhões, isso faz entender quanto foi impactante tudo isso. Vamos. Esta pergunta pode me dizer ou fazemos tudo no final, Alessandra? Não estou vendo, tem o microfone fechado. Eu estou um pouquinho de confusão aqui nos controles, mas o que tu falou que eu não escutei? Pode repetir? Se esta pergunta podemos responder agora ou fazemos tudo no final? Como tu preferires, se não for te atrapalhar. Não, podemos fazer no final, pode ser que é melhor. Ok, vamos em frente. Todo mundo estava indo em frente, só a Itália estava parada ao 1800. No mundo começou, como no Brasil, no Canadá, na Argentina, um mudamento. A Itália não estava fechada na mesma situação, e para isso era difícil poder ter suficiente comida para todo. Na Itália, muita pessoa no Nordeste, principalmente, comia só polenta. Isso significava que estava muita pobreza e faleciam famílias inteiras de pellagra. Eu fiz uma vez uma pesquisa sobre uma família em que na mesma casa, num prazo de uma semana, faleceu a avó e 2 netos, todos com a mesma enfermidade. Que a gente vai ler agora pellagra, mas, na verdade, pellagra significava falta de comida. Se comia só polenta para ir em frente. Muita pessoa, eu vejo, principalmente pessoa que eu faço pesquisa, que fala, mas por que eles saíram da Itália? Na Itália se está muito bem? Sim, se está bastante bem, mas agora, naquele momento histórico, ficava tudo muito, muito complicado para os italianos. Vamos. Essa é uma carta que eu encontrei no Arquivo de Estado de Treviso. Esta pessoa que estava já no Brasil escreveu a sua mãe, querida mãe. Eu tentei de fazer uma tentativa de encontrar uma palavra para traduzir aquilo que escreveu em italiano. A palavra que eu encontrei mais parecida é querida, mas não é o mesmo sentido. Quando ele escreveu a sua mãe, querida mamina, ele entendia dizer, mãe, eu preciso de você. Gostaria muito de estar perto de você. Estou sofrendo muito da falta de você. E isso era o sentimento que tinha muitos italianos quando estavam no Brasil. Por quê? Estava a família inteira que saía para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, estava sua família que deixava na Itália mãe, pai, avô, irmão. E tudo isso criava um desequilíbrio na alma da pessoa. Por isso, ele, quando eu li esta carta neste arquivo, chorei. Por isso, eu fiz uma foto para lembrar. Quando você lê aquilo que escreveu os italianos, era muito dor. Uma coisa mais triste, que ele tinha que abrir a sua alma a outra pessoa, porque a maior parte dele não sabia escrever. Tinha que encontrar um amigo na mesma fazenda, um vizinho, que tinha capacidade de escrever. Agora parece uma coisa normal, não? Que todo mundo sabe escrever, sabe ler, mas não era assim. Você imagina uma pessoa que fez um viagem assim. Chegou aí, quando saudou a mãe sabia que não encontrava fácil, não encontrava mais. Isso é a história de um italiano que pode ser o antepassado de todos. Vamos? Que isso é aquilo que era a situação. Causa da imigração. A gente já falou. Muita pobreza. Dificuldade de todo tipo. De todo jeito. E a gente não tem água para poder beber, porque aquela que tinha não era boa.
a terra era de pouca pessoa, e todo aquele que trabalhava na terra, trabalhava para um dia, uma semana, não podia saber. Porque estava a terra não era de todos, mas de pouca pessoa. Que tinha essa riqueza não dividia a sua riqueza com o povo. E tudo isso criou muita dificuldade. No mesmo tempo, a Itália enfrentou muitos problemas, como Alessandra, inondazione, não lembro agora, allagamenti. Inundação. Inundação, guerra, inundação. E no centro da Itália foi também um terremoto, e muita pessoa saiu também do Abruzzo, daquele lugar. Essa era a situação da Itália. A gente tinha que decidir, estar na Itália e falecer ou ir embora. Não estava outra possibilidade. Essa era a situação italiana naquele momento histórico. Vamos. Destino sudestino. Onde vamos? O Norte América queria só o homem. E a gente tinha que pagar o seu boleto. O Norte América. A Itália e o Brasil pagavam também um boleto. Você imagina uma pessoa que tem que decidir se sair pagando o seu boleto e ir sozinho, ou ter a possibilidade de ter um boleto para toda a família e a promissão que aí estava a terra de graça. Marina, eu não entendi o que tu queres dizer com pagava um boleto. Bilhete da nave. A passagem. Passagem de navio. O passagem do navio. E para ir no Norte da América, a gente tinha que se pagar isso. Para o Brasil, estava de graça. Na verdade, não era de graça, porque ele, quando chegava no Brasil, pedia terra, mas tinha que pagar um pouquinho o mês para 10 anos para voltar este dinheiro. Mas era diferente que pagar naquele momento todo. E na Itália estava muita gente de viagem. Ele chegava nessa cidadinha pequena e contava que no Brasil a gente pedia o fruto da terra sem precisar trabalhar. Que o animal era muito grande e dele não precisava que a gente deixava comer o animal, porque ele sozinho encontrava comida na rua. Estava uma publicidade que falava: você agora não tem demora, vá no Brasil que encontra o seu castelo. Que ouvia tudo isso, parecia que a Itália que o Brasil era, não sei, o paraíso, onde a gente não precisava trabalhar, tinha tudo de graça. Isso foi um engano para o italiano, porque de verdade, em todo lugar do mundo, para comer você precisa trabalhar, que nada existe de graça. Mas foi pessoa ingênua que acreditou em tudo isso. Entre essa gente de viagens, estava também pessoa não correta, que prometia muito, às vezes pedia um pouco de dinheiro que tinha o povo, e na verdade, não entrava no projeto do Brasil, esta família, e não tinha um navio, não tinha contrato de trabalho. Isso foi um problema grande que encontraram também os italianos. Mas a meta preferida dos italianos foi o Brasil, para tudo que ele fazia o Brasil para ele. Vamos. Aqui nós podemos ver que era a maioria de pessoas que foi no Brasil do Nordeste, seria o Vêneto e o Trentino. São duas regiões da Itália muito perto, mas a coisa um pouco louca que fizeram ele, que quando chegaram no Brasil, no começo brigavam sempre. Porque o Vêneto, você falava que era italiano. O Trentino falava, eu sou da Áustria. E
essa briga foi para muito tempo. Depois está um outro problema. O Trentino sabia ler e escrever, porque era do Império Austro-Húngaro, e a rainha do Império fez um comando que todo mundo tinha que ir à escola. Por isso, ele sabia ler e escrever. O Vêneto estava analfabeto. Isso foi também um outro problema entre dois povos, que, graças a Deus, depois de 50 anos, acho, entenderam que era melhor estar perto e junto, não fazer briga. E começaram também casamento entre esses dois povos, mas isso criou outro problema também para o italiano que foi no Brasil. Que o seu vizinho, o Brasil entendia que era um vizinho de território e podiam ser amigos e deixou a terra aberta um ao outro. Mas, na verdade, não era assim. Mas isso, depois, com o tempo, eu entendi. E por que o Brasil precisava muito dos italianos? Porque precisava de mão de obra barata. E você sabe que foi a abolição da escravidão, e você precisava que trabalhar aí. Mas o italiano foi mão de obra barata, mas foi também outro, porque ele era muito artesano, sabia trabalhar a madeira, não sabia trabalhar o café, tinha que aprender, mas sabia trabalhar muitos frutos diferentes que no Brasil não se tinha a mesma habilidade. Vamos? Que eram os tipógrafos italianos? A maioria eram camponeses, pouquinho eram operários. Mas os camponeses, como falamos um minuto atrás, era aquele que trabalhava no campo, na terra. Mas não é só isso. De verdade, ele sabia fazer muita outra coisa. Ele sabia fazer o contenedor para o vinho, trabalhar a madeira. Ele se sabia construir utensílios para trabalhar na terra. Ele sabia fazer tudo. O trabalho mais importante, que ele dizia camponeses, porque era aquilo que fazia comer ele na Itália. Mas ele, quando não pensava que podia ser importante, também todas as outras habilidades que ele tinha. Ele sabia trabalhar o ferro, sabia trabalhar a madeira, sabia fazer muitas coisas, porque era típico do agricultor na Itália. A gente, às vezes, não vai pensar tudo isso, mas muitos deles, quando saíram, se foram no Brasil, tinham junto um material, a semente para a terra, para cultivar, porque ele sabia fazer muita coisa. E uma única pessoa, não tinha muita cultura, mas tinha muita habilidade. Vamos? Vai. Essa é a parte mais triste. Se você vai olhar toda a literatura que você pode encontrar sobre a imigração, você vai descobrir uma coisa. Se fala mais pouco do viagem. Eu acho que o italiano não contava a história do viagem porque ficava muito triste. Era uma história muito complicada, muito sofrimento. E para isso, era uma história não contada. E você tem que saber que ele, no navio, 100 pessoas, que muito, tinha só um banheiro. Agora, nós, em uma casa normal, de 5 pessoas, queremos 2 banhos. 2 banheiros. No navio, estava um sozinho para 100 pessoas. E imagina o sofrimento dessa pessoa em uma situação assim complicada. E se falecia para falta d'área. Estava tão gente, toda junta na terceira classe, que se poderia falecer também isso.
Depois, muita epidemia, foram no navio. De uma outra pessoa que não se conta ninguém, é que quando a gente chegava no Brasil, se a visita médica não ficava perfeita, ele tinha que voltar na Itália. Mas a vergonha era assim grande que muita pessoa se matava para não subir esta vergonha de voltar na Itália, porque o Brasil não aceitou. E eu acho que é importante entender o sofrimento e a honra que precisam esta pessoa. E por isso eu quero que todo mundo tem que fazer a mesma viagem de volta, do Brasil para a Itália, para passar honra com esta pessoa, porque ele merece muito, muito mais do que o que nós pensamos agora. Vamos em frente. Vai. Ok, aqui chegamos em São Paulo, chegamos no Rio de Janeiro, em Santos, em Vitória, e foi a pessoa que escreveu uma outra carta que a gente encontrou, onde que conta a dificuldade que estava. Porque você imagina, não? Que você vai de férias, e eu conto para você, e você vai aí aquele lugar, encontra um hotel com 5 estrelas, comida boa, não tem que trabalhar, é tudo lindo, tudo perfeito. Depois chega, descobre que vai a fazer o trabalho que fazia antes o escravo. Que não está comida de graça, está comida desconhecida, porque não sabia que existia esta comida, porque a comida era também diferente. Está animal que ele mais na sua vida havia encontrado. Está mosquitos que ele mais na sua vida havia encontrado. Por isso, eu acho que você precisaria fazer, pode ser que a Alessandra vamos fazer, a experiência de ler muitas cartas escritas dos imigrantes. Esta carta mentirosa. Eu encontrei também carta que escreveu a mãe ou o irmão na Itália, mentirosa, contando que era verdade, que a gente não trabalhava e ganhava, e que era verdade que havia um castelo. Muitas pessoas contam a verdade. Na Fazenda do Café, muita pessoa escrevia carta, mas o dono da fazenda não enviava para a Itália. Porque o problema era a nostalgia. Ele tinha um medo que toda esta pessoa voltava atrás para a Itália, não? E se precisava fazer um trabalho de cortar a nostalgia. Uma coisa que foi feita, não da todos, mas na parte sim, não fazer receber carta, não enviar carta. Ele neutralizava tudo isso para não fazer esta ligação contínua com a Itália. Foi uma vida difícil? Sim, com certeza foi uma vida muito difícil. Vamos? Mas, não obstante, foi muita dificuldade, mas eles começaram a criar uma sociedade, se acostumaram, e foi uma troca entre a Itália e o Brasil. E o italiano fez muitas coisas para ajudar o Brasil ajudou muitos italianos. E foi um ano não lembro que ano, mas aproximadamente posso dizer, se uma pessoa está interessada, que a remessa dos italianos do Brasil para a Itália foi o mesmo do produto interno da riqueza total da Itália sozinha. Foi um ajuda grande da parte econômica, porque o italiano começou a trabalhar,
no primeiro momento de grande dificuldade, entendiu que podia trabalhar, fazer muito no Brasil, e aí começou ele a enviar dinheiro para a Itália, para a família. Isso foi muito importante para a Itália. Acho que a Itália tem que ter muita gratidão por todas as pessoas que foram embora, porque ajudaram o meu país, o nosso país, não o meu, o nosso país, a ser o país que é agora. Foi uma ajuda grande. Vamos? Por que eu achei interessante esta foto? Porque aqui a gente vê um pouco todo. Que realizou o sonho, que não realizou o sonho, que foi, que voltou, mas tudo foi importante para cada pessoa. Porque nós agora estamos contando a história de todos os imigrantes. Mas é claro que cada um tem a sua história pessoal. E, como em tudo coisa da vida, que foi muita fortuna, que não fez fortuna, que não tem boa sorte, que teve a boa sorte, que voltou, que ia em frente, que ganhou, que foi rico, que foi pobre, consentiu todo. Mas uma coisa com certeza, esses dois povos se mexeram bem. Foi uma nova, não me falta a palavra nesse momento, foi uma nova sociedade. Estava o brasileiro, estava o italiano, estava também o português, estava o alemão, estavam muitas culturas diferentes, mas eles mexeram tudo junto para criar um povo que é agora no Brasil, que é um povo grande. E acho que a Itália fez a sua parte, os italianos, ajudou a construir ferrovie, rodovie, ajudou muita coisa. Vamos. A história do Brasil é muito ligada com aquela da Itália. Para muita coisa. Agora, se a gente vê, eu fui em São Paulo ano passado, a única cidade que eu conheci no Brasil, a gente tem a sensação de caminhar em Milão. Muitos italianos, o prédio italiano, não? Em todo o Brasil temos festas italianas, comida italiana. Eu acho que se uma pessoa me falou que ele comeu pizza em todo o mundo, mas acha que a pizza de São Paulo é a melhor que da Itália. Eu não sabia isso. A semana passada me falou assim, me falou, você fala que a melhor pizza é aquela italiana porque você não comeu a pizza de São Paulo. Está muita a sociedade italiana criou muita ligação com aquela brasileira, da parte também que ela religiosa, como festa, nós encontramos a festa de San Vigílio, em Santa Catarina, a festa de San Vigílio, em Nova Trento, a São Paulo temos a festa de San Vito, de San Gennaro, em todo o Brasil está muita festividade religiosa italiana. Foi uma grande troca. E foram muitas pessoas importantes que foi descendente de italiano no Brasil, no negócio, na política, também na igreja. Nós temos Santa Paulina, que é trentina, é uma santa de Nova Trento, que é a prima santa ítalo-brasileira. Nosso povo agora se pode dizer que é um povo único. Foi muito meximento nisso. A gente dividiu com o Brasil todo o conhecimento na agricultura, nos vários trabalhos que fazia. E eu acho que foi uma coisa muito rica para todos os povos. Vamos? Os italianos encontraram um problema no Brasil, como todos os imigrantes do mundo, encontraram o problema. Porque, é claro, deixaram na Itália pessoa boa, pessoa ruim, isso é claro, e
fez também coisa boa, muita coisa boa no Brasil, fez também coisa ruim. Mas como vai consentir em todos os imigrantes, quem vai fazer a coisa ruim não tem problema, a pessoa boa vai pagar o problema que fez o outro. E nasceram muitos problemas de xenofobia, e foi um momento histórico que foi proibido de falar o italiano, que quem falava italiano ficava preso, e o italiano tem o sobrenome de Carcamano, muitas vezes, quando, na verdade, os italianos, como em todos os povos do mundo, essa gente ruim que é Carcamano, mas a maioria é gente boa que trabalha, a única coisa que vem na sua vida é fazer tudo correto, mas isso vai consentir em todos os povos que vão fazer imigração em outra parte do mundo. Isso foi um sofrimento. Eu acho que o sofrimento maior que tem a cultura italiana no Brasil foi quando ele tem que parar de falar italiano. Fez perder uma parte da cultura. E eu fazendo o meu estudo, porque eu sou uma apaixonada, descobri que a gente muito velha que falava o italiano, não como se chama agora, que é um dialeto vêneto, tinha que estar segregada na casa por medo que se ela falava, estava descoberta que falava o italiano, ficava presa. Ele era pessoa anziana, pessoa velhinha, e a família fazia muita proteção disso, justamente. Mas isso, cosa consentiu? Que agora o nosso jovem descendente de italiano, é mais fácil que ele não fale italiano. Porque esta parada que foi da cultura italiana criou este problema na geração depois. Vamos em frente? Sim, isso é aquilo que você imagina. Aqui você vê a mulher que tem uma maleta do saco, meninos, não? Essa é uma foto que não foi feita no Brasil, foi feita nos Estados Unidos, mas eu acho que mulher assim você pode encontrar também no Brasil, naquele momento. Você imagina que essa pessoa deixava a sua cidade, era pessoa pobre, chegava na ferrovia mais perto, e chegava assim na ferrovia como? A pé, que é a mais pobre. De carroço, que tinha um pouquinho de dinheiro. Chegava à ferrovia, pedia o primeiro trem, mas muitas vezes era muito caro, ele fazia a maioria do viagem a pé ou no Rio. Pedia o barco do Rio, que estava na Itália, para chegar Sina na Lombardia. E daí depois pedia o trem para chegar em Milão. Pedia outro trem para chegar em Gênova, na França, porque quem se pagava o boleto com o seu dinheiro pedia um navio na França que ficava mais barato do que o de Gênova. De verdade, a resiliência foi enorme, porque essa viagem tinha, na normalidade, eu agora, para chegar em Gênova, preciso de 4 horas. E ele precisava de 1 mês, 2 meses, depende de quanto dinheiro ele tinha. Porque em toda essa viagem, ele pode dizer que parava em uma cidadinha para encontrar trabalho, ganhar dinheiro e continuar a sua viagem. Para chegar onde? Em Gênova, onde a pessoa do porto, se entendia que ele tinha dinheiro, falava, você vai sair para o Brasil amanhã. Amanhã chegava, quem entendia que ele tinha também ainda dinheiro, falava, não, hoje o navio está cheio, a semana próxima. Porque a política da cidade de Gênova era que quem saía no navio, no seu bolso não tinha que ter dinheiro. O dinheiro tinha que quedar todo na Itália. Você imagina a pessoa que fazia reserva de dinheiro
pensando de ir no Brasil com uma pequena reserva de dinheiro, quando ele saiu no navio, não tinha nada. Quando esta pessoa começou a dormir na rua e falava que não podia comer, a pessoa do porto falava: você amanhã vai sair no navio. Agora, nós estamos contando isso como uma história, mas você imagina o sofrimento. Um homem que tem aí a sua esposa, e seus 4, 5 filhos, o seu pai, o avô da família, velhinho, sentado na rua, que não tem um dinheiro para fazer ele dormir em uma pousada da cidade de Gênova, e chorar com a pessoa do porto: por favor, faz ali na nossa família amanhã. Eu acho que a gente tem que pensar como o sentimento dessa pessoa. Mas a guerra não era parada aí. Sair no navio era outra guerra, falta d'área, situação higiênica, comida, pandemia, epidemia no navio. Está muito problema também aí. Famílias separadas, porque estava navio que separava homem da mulher. Esta separação, imagina a mulher separada dos homens, da família, com todos os meninos. Muito sofrimento. E eu acho que a gente tem que ter um olho de grande respeito e honra para esta família. E quando ele parava na hospedaleria, aí continuava a mesma guerra. A pessoa que estava aí falava e não entendia. É verdade, o Brasil, no primeiro momento, tinha junto a polícia que estava na hospedaria, pessoa que falava o idioma italiano e português. Mas, é claro, você tem que saber que o italiano mesmo, na mesma Itália, não se entende agora quando fala em dialeto. Eram muitos problemas. E que chegava aí, tinha já um contrato, a família tudo junto, era para a fazenda onde estava o contrato. A família que não tinha o contrato ficava separado, um irmão num lugar, outro irmão no outro lugar. E eu tenho cliente que fez pesquisa para ele, que foi eu a dizer: você no Brasil tem uma família enorme. O avô saiu com 4 filhos, todos casados, com meninos, mas no Brasil foi dividida a família. É que o sofrimento vai em frente. Essa é só a pessoa da fazenda. Quando chegava na hospedaria, ele pedia o italiano, depois que sabia onde ir, a ferrovia. Quem construiu a ferrovia no Brasil? Foram todos imigrantes, também os italianos. Porque a Inglaterra investiu muito dinheiro no Brasil para construir a ferrovia. Mas eram os imigrantes a fazer a ferrovia do Brasil. A família que trabalhava na ferrovia estava aqui um pouquinho, 1 ano, 2 anos, a ferrovia em frente, e ele mudava para continuar a trabalhar assim. É um mundo de grande dificuldade. Vamos em frente, porque acho que estou falando mais daquilo que tinha falado. O prazo está indo. Ok. Agora, aqui estamos no final. E, para isso, eu acho que é importante fazer esta viagem. E eu agradeço muito para toda a atenção. Se está com curiosidade, e eu não sou responder a toda pergunta que você me pode fazer, porque eu não sei tudo, isso é claro. Aquilo que não sei agora, vou responder a próxima vez. Aquilo que sou agora, vou responder. Eu espero que você gostou de tudo isso. É só aqui para ouvir também a sua opinião sobre tudo isso. Porque não é... Eu acho que é uma história muito interessante que você precisa saber. Eu, antes de abrir para as perguntas, primeiro de tudo, eu gostaria de te agradecer e te parabenizar e compartilhar com os nossos estudantes a coragem
da Marina de falar em português, para vocês verem como é importante a gente fazer o esforço para se comunicar, mesmo que muitas das vezes a gente não tenha o domínio total da língua. Então, ela está de parabéns, que ela conseguiu segurar a onda aí muito bem com o português. Eu acredito que tenha ficado acessível para todo mundo as informações, então, queria te parabenizar pelo teu esforço. Eu entendo Obrigada. que talvez alguns dos nossos alunos gostariam de te ouvir falar em italiano também, porque os nossos alunos buscam essa oportunidade de ter acesso ao italiano sempre que isso é possível, mas, por um outro lado, queria explicar também o porquê que nós escolhemos da Marina falar em português. Primeiro, para dar a oportunidade à Marina também de se expressar numa língua que para ela também é em construção de conhecimento, para mostrar para vocês que, não obstante as dificuldades, quando a gente tem vontade, a gente consegue, inclusive, segurar a onda numa palestra para um público totalmente estrangeiro na língua nativa desse povo. Então, isso é um estímulo para vocês continuarem a estudar italiano também, né? Gostaria também de reforçar algumas questões aí que a Marina falou, sobre principalmente esse amor que ficou pela pátria, mesmo depois de toda essa enganação que o italiano passou e de toda essa provação que o italiano sobreviveu, e que isso está fortemente demonstrado nessa adesão que a gente tem aqui hoje, na busca que a gente tem, que a gente pode atestar como verdadeira essa paixão. Às vezes, assim, a gente está falando de uma ascendência de 4, 5 gerações, e nós ainda nos sentimos italiano de alma, de corpo e de mente. Então, muito obrigada. E, ao mesmo tempo, assim, muito interessante, uma italiana, né, e o Ministério degli Affari Esteri interessado a contar essa história. Tem um filme muito legal também, que saiu, acho que em 2006, que é Il Nuovo Mondo, que conta um pouco essa história da ilusão, né, que o italiano tinha de encontrar aqui cenouras gigantes, mares de leite. Então, assim, essa história tem sido cada vez mais contada. E também lembro que em Gênova tem uma réplica dos navios que transportavam os imigrantes para todas as nações e também para o Brasil. E eu tive a oportunidade de visitar e de ver a diferença da primeira classe e da terça classe, onde a maioria dos nossos antepassados fizeram a viagem, e realmente é uma coisa assim, magnífico, é impressionante e é muito emocionante. Então, obrigada por compartilhar esse estudo aí com a gente. E aí vamos abrir para quem quiser comentar, contar um pouquinho da sua história, fazer perguntas. Pode ser em português, pode ser em italiano. Acho que a Marina também capisce italiano, né, Marina? Sì, italiano capisco benissimo. Então, aí está aberta para as perguntas. E uma coisa que não falei antes, mas gostaria de dizer agora, eu tenho um grande amor para o Brasil, a história da imigração, não sei se a gente entendeu isso, mas você imagina quanto foi bom para você que o seu antepassado foi no Brasil. O meu pai, não meu antepassado, o meu pai, porque mais perto, ele fez a Segunda Guerra Mundial. Ele conheceu a Itália com o nazifascismo, que é uma coisa horrível, coisa que o pai ou o avô de vocês não encontrou, porque ele foi no Brasil. O meu avô fez a Primeira Guerra Mundial, que foi também horrível. E todas as outras guerras que foram na Europa, porque a Europa é um lugar de guerra. Agora são mais ou menos 80 anos que somos na paz, mas você sabe toda a história que está aqui, todos os problemas que estão aqui na Europa. E eu acho que isso, só para isso, a gente tem que agradecer o seu antepassado, que fez esta coisa incrível de ir no Brasil. Coisa
horrível que conheceram todas as famílias que estão aqui. Eu acho que a gente precisa dar muito honra para essas pessoas que foram de maneira heróica no Brasil. Se há perguntas, curiosidade, podemos falar. Então, vamos ver quem faz a primeira pergunta, vai ganhar um pirulito. Coragem, vamos lá. Não tenham vergonha, porque a nossa história é compartilhada nesse momento. É importante, mesmo que não seja pergunta, alguém que queira contar algo que sabe da sua própria família. Esse é o momento de compartilhar. Queremos ouvir a história de você. Ale, alguém... Não, vai, pode falar. Vai você. Não, è che qualcuno ha messo nel chat che sarebbe interessante parlare un po' più del viaggio di ritorno. Viagem de retorno, a Itália tem este projeto, não? De atrair os descendentes dos italianos para fazer o turista na cidade de origem. E o turista no sentido que chega aqui da nós, vai encontrar a cidadinha, porque era difícil, que era feito na antepassada da grande cidade, na normalidade da cidadinha, e descobrir a casa, a rua onde ele foi, a igreja, porque eu tenho certeza que o dia antes que ele começava na igreja para fazer oração, tentar encontrar parente e fazer um encontro dessas duas culturas. E quando a gente tem ideia de fazer uma viagem na Itália, não pensar só Milão, Florença, Verona, que são todas cidades maravilhosas. Mas seria lindo encontrar, não sei, Asolo, Caldonazzo, cidades pequenas, não? Battaro, são todas cidades muito pequenas da Itália, que todos os italianos foram, muitos deles foram no Brasil. E isso é o objetivo da Itália, faz crescer essa fraternidade entre as duas, com todos os povos, não só brasileiro, mas de todos os descendentes de italianos, para conhecer o lugar de origem, fazendo turismo, e pode ser fazer negócio com produtos italianos, produtos brasileiros, poder começar uma economia de fraternidade entre esses dois povos que tem muita coisa em comum. A viagem de volta é importante? Sim. E se nós pensamos que, principalmente no Brasil, existe a psicogenealogia, e no Brasil a gente vai fazer muita constelação, e isso faz pensar que a gente precisa encontrar o seu passado. Encontrar o passado de cada um de nós ajuda a ir em frente na vida. Saber quem eu sou, porque tenho olho deste color, porque o meu cabelo é assim, porque eu gosto desta comida. E descobrir a sua raiz de alma. E não é uma viagem de turismo normal, é uma viagem de uma experiência de alma sobre a sua vida. Isso é viagem de volta. Importante também colocar que a gente vai haver ainda outros 2 encontros com a Marina, onde ela vai falar sobre técnicas de pesquisa genealógica, então, que é uma informação muito útil para quem quer saber sobre as suas raízes. Ela é professora, ela é estudiosa sobre pesquisa genealógica, então vai ensinar a quem tem interesse a fazer a própria pesquisa genealógica, e no último encontro vai explicar um pouquinho melhor como funciona essas viagens, né? Então, aí, sim, esse foi um spoiler para quem perguntou, mas para saber mais detalhes, tem que participar de todas as palestras. O William está com a mão levantada, quer fazer uma pergunta, por favor? Sim, bom dia a todos, então. Dizer que eu conheci esse grupo há pouco, ontem, eu vi aí nas redes sociais, e aí me inscrevi lá pelo link. Eu acredito que vocês são mais do litoral, né? Eu sou mais aqui do oeste de Santa Catarina, próximo a Chapecó. Percebi pelo sotaque ali, acho que é mais da capital, talvez, né?
Então tem essas diferenças dentro do próprio estado, né? Mas primeiro parabenizar, né? Acho que tanto a expressão aí perfeita, né? Em português, deu para entender muito bem, né? Eu tenho uma dúvida, como é isso ali na Itália? O pessoal, as escolas contam essa história, a população em geral, né, que nasceu ali na Itália, né? O pessoal que mora na Itália conhece isso, sabe que teve essa imigração muito grande, sabe disso, ou é mais quem, claro, quem trabalha com essa área, quem pesquisa, quem é historiador, ou as escolas, né? E de modo tradicional, as crianças aprendem isso na escola, que o seu povo, né, há 150 anos atrás saiu aí em grande parte, né, perdeu uma grande parte da sua população para o exterior e hoje tem muitos, né, italianos que moram fora da Itália. A população em geral sabe disso ou poucos sabem disso? É mais nos acadêmicos, nos estudiosos aí, ou se isso chega ao povo em geral? Seria mais nesse sentido. Obrigado e parabéns mais uma vez toda pela organização aí. Ok. A Itália, para muitos anos, não falou disso. Eu acho que a Itália tinha vergonha da sua história. Vergonha porque deixar o seu povo ir embora e não fazer nada para ajudar este povo não foi uma coisa boa que fez a Itália. Porque eu acho que a Itália tinha que ter um jeitinho diferente, porque a Itália, não, se a gente imagina que um país é como uma família, a Itália era a mãe, uma mãe que vê sair todos os filhos da sua casa, vai dizer, filho, onde vai, coisa precisa, não? A mãe tinha que fazer isso. Na verdade, a Itália fez uma outra coisa, falou, vai embora, vai, envia dinheiro para a Itália. Mas foi uma coisa muito exagerada. Ele entendia que a Itália tinha um risco, que todo mundo era embora, de que no primeiro momento era uma ajuda, mas depois foi um risco, e mudou o jeitinho. Mas ele não foi bom como o jeito da Itália neste momento histórico. Para isso, não se falou disso para muitos anos. Agora, são, acho, mais ou menos 10 ou 11 anos, que se começou a falar disso. Contar esta história, dizendo que é o que aconteceu ao povo italiano. No Vêneto, se fala mais na escola. Na outra parte da Itália, menos. Mas está começando a contar esta história, porque é correto que nós sabemos tudo isso. O Antônio tem outra pergunta? Sim, posso falar? Por favor. Fala. Então, eu queria saber, primeiro parabenizar pela palestra, vou falar em português, tá? Por que algumas vezes alguns descendentes vão à Itália procurar os seus parentes, né, através dessa relação com antepassados, e não são bem recebidos lá pelos seus parentes? Eu, inclusive, tive essa dificuldade. Alguns parentes meus e amigos tiveram esse problema. Foram lá procurar, né, parentes e não foram bem recebidos. Eu, inclusive, fui quase expulso de um restaurante em Bassano del Grappa, que é a cidade de meu avô, quando eu falei que era Scremin, que meu avô tinha nascido ali, que era dali. As pessoas se fecharam e praticamente não quiseram conversar. Disseram que eles não tinham parentes no Brasil, que nunca tiveram, enfim. E eu nunca consegui uma explicação para isso. Não sei se fiz. Vou dizer a explicação. Você não tem boa sorte, encontrou pessoa louca, burra, pessoa burra. Porque não se faz isso. A Itália sabe isso, por isso nasceu o nosso projeto, não? De sensibilização do povo italiano sobre isso. Quem vai fazer uma viagem assim tem que fazer uma viagem organizado, porque isso é uma parte do meu trabalho, que vamos organizar viagem, né?
de turismo, mas preparamos antes que vai receber, porque o italiano é muito fechado sobre o dinheiro. O seu medo é que chega o Antônio e vai querer a herança, que não é assim, não é isso, mas é uma evolução que tem que ter o povo italiano, mas o Estado italiano está trabalhando muito sobre isso. E como eu faço palestra para brasileiro, para dizer, olha, é correto que você faça honra ao seu antepassado encontrando a cidade de origem. Mesma palestra eu faço para o Trentino, onde eu tenho responsabilidade. Aqui vai chegar seu irmão de terra, que foi o seu primo de 20ª distância, mas sempre o seu primo, e a gente vai fazer um trabalho de sensibilização. É uma evolução que se precisa no tempo. Mas nós estamos trabalhando muito, a Itália está trabalhando muito sobre isso, para fazer que quem chega na Itália vai fazer uma viagem lindo, para lembrar para toda a vida essa viagem lindo e poder passar ad amigos e dizer, vai também na Itália encontrar a sua história. Não Grazie. É que, na verdade, tem a questão justamente da informação que antes não era transmitida, né? E acho que também tem a questão do azar de repente, não ter tido a oportunidade de encontrar alguém que soubesse também a acolhida que foi feita para eles aqui ou em qualquer outra parte do mundo, né? Então, acho que o medo é a principal resposta, né? O medo de perder algo, o medo de ter que compartilhar algo que lhe pertence. Né? Alessandra, posso intervenire? Por favor? Marina, buongiorno, sono insegnante al CIB e parlo un pochino in italiano così anche per gli alunni. Ti volevo ringraziare molto per l'incontro oggi, molto, molto bello, molto interessante. Grazie. Io sono italiana, Marina, sono di Urbino e sono laureata in conservazione dei beni culturali. Ed è vero che era un cognome che chiaramente. Io sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto. È vero, io naturalmente laureata in conservazione dei beni culturali, a lettere noi studiamo moltissima storia e infatti questa parte della storia io ne ho sentito la mancanza. Nel momento in cui mi sono trasferita e vivo in Brasile da 18 anni, ho imparato qua con i miei alunni che cosa è stata l'immigrazione italiana, questo esodo che hai raccontato tu. E l'ho imparato qua e sono andata a cercare informazioni, ad approfondire, perché non l'avevo studiato, non l'abbiamo studiato e non si studia in Italia. C'è un piccolo accenno e forse è vero, forse c'è una parte di vergogna, quando tu hai detto poi della vergogna mi ha fatto pensare, forse sì. Ed è bello questo cambiamento poi di posizione da parte del governo italiano per andare ad approfondire, no? Una storia che sia lasciata per molto tempo, troppo tempo direi, da parte. Quindi molto bello questo incontro, mi piace moltissimo, mi è piaciuto molto, molto. Io volevo sapere, Marina, un pochino perché la parte dell'immigrazione che hai parlato ha toccato, credo, soprattutto la parte della fine del 1800, all'inizio del 1900, perché poi questa seconda parte di migrazione che c'è stata nel periodo delle guerre, per esempio, forse è stata anche una fuga per fuggire dalla persecuzione, no? Allora, dopo la prima, fallo in italiano o portoghese? Come preferisci, Marina? Allora, allora, partiamo dall'idea che
i re di Savoia fecero questa benedetta unificazione dell'Italia. Ma per fare le guerre ci vogliono tanti soldi. Finita la prima guerra mondiale, l'Italia ne uscì vincitrice, ma fu una vittoria inutile, perché nessuno pagò l'Italia. L'Italia prese solo il Trentino, una parte del Friuli, del Gorizia, fu una finta vittoria per l'Italia. L'Italia era in profonda povertà, non c'erano soldi, c'erano tasse, il paese era distrutto, molti uomini erano morti in guerra. E dall'altra parte del pianeta arrivava la lettera che diceva: vieni qui fratello mio, vieni qui cugino mio, qui la guerra non c'è e qui si sta bene. E allora ci fu una seconda emigrazione, un'emigrazione che fu molto diversa da quella che vi ho raccontato io, perché la nave ci metteva una settimana e in terza classe non si stava in 100 con un bagno. Fu un'emigrazione diversa. Quando si è arrivato nel Brasile, negli Stati Uniti, chi arrivava trovava il parente che aveva già costruito, magari era anche diventato ricco. Fu un'emigrazione totalmente diversa. Ovviamente, come tutte le emigrazioni, dietro ogni emigrazione, anche quelle moderne, c'è sofferenza, perché tu lasci una parte della tua storia, i tuoi luoghi. Però fu un'emigrazione differente dalla prima e la stessa è stata nella seconda, dopo la seconda guerra mondiale. La gente era stanca di avere vissuto questo regime totalitario, cattivo, brutale, violento, no? Non sto a raccontarvi quello che è successo durante la seconda guerra mondiale, perché se ne ha una conoscenza di tutto quello che è accaduto purtroppo. E i giovani sono andati, Brasile, Venezuela, volevano fare un'esperienza, erano un po' come i giovani che abbiamo noi. Adesso partono che sono laureati per fare nuove esperienze. Allora partivano con la terza, quarta elementare per andare a fare esperienze all'estero, provare a lavorare, ma si partiva con uno spirito in un modo totalmente diverso. Non sono i disperati, abbandonati a se stessi, abbandonati da mamma Italia della fine dell'Ottocento. Non troviamo epidemie sulle navi partite dopo il 1920, dove morivano di epidemia di colera, di tifo e di tutto. Lì non accade più. Dopo il 1920 non si muore di asfissia nelle navi, cosa che succedeva prima. Cioè, immaginate stare in una nave e morire per mancanza di aria. È veramente terribile. Parliamo di un'emigrazione più leggera e con numeri anche più bassi. Una condizione sociale anche diversa, no? Perché per quello che ho sentito... Ancora oggi ce n'è ancora gente che arriva, però sempre con condizioni di sistemazione privilegiata, tanto nel viaggio quanto nel proprio arrivo. No? Sì. Perché ormai i tempi, anche se ci sono ancora delle difficoltà, i tempi oggi permettono una comunicazione più reale. Non c'era la vendita del sogno. Penso che probabilmente la più grossa differenza era del sogno venduto e della realtà incontrata, che forse è più contrastante in questo senso. Ma parliamo di tante cose, l'analfabetismo con cui loro viaggiavano, la mancanza di conoscenza. Io ho insegnato in un altro corso e ho detto una cosa, cioè mi hanno fatto delle domande e ho detto: ok, immaginatevi che io vi prendo a prendere in aeroporto, avete fatto il vostro bel viaggio in aereo, comodo, cioè riportiamola da adesso. Vi prendo e vi porto in una casa in montagna
dove non c'è l'elettricità. Per prendere l'acqua dovete andare fuori. E io vi dico, questa è un'oasi dove voi vi potete rilassare e riposare. Vi lascio lì, vado via, mi porto il vostro cellulare e vi dico, per il cibo arrangiatevi. L'acqua è nel pozzo, nella casa avete tutte le comodità ma non avete l'energia elettrica. Secondo voi come state dopo 5 ore che siete là? Marina, quando si racconta agli alunni, e io ho imparato molto con gli alunni, quando dico che è uno scambio, veramente uno scambio, ho imparato molto con loro, ho imparato molto, dico, qua ci sono intere città che sono state costruite dal niente dagli italiani, aziende, imprese importantissime che oggi fanno la fama. Ma dove tu parli di quelle città? Prima che non c'era nulla. Non c'era nulla. La mata da togliere, la pedra che c'era nel terreno, ok? Non è, adesso è quello che noi vediamo. Pensa dal nulla fare quello che è stato fatto. Io dico, bisogna avere molto orgoglio veramente dei nostri avi, di quello che hanno fatto, perché hanno costruito città, imprese, aziende da niente, con una sofferenza nel cuore poi perché è enorme, comunque lontani dalle proprie radici, dalla propria casa, quindi io credo che questo incontro sia bello anche per pensare, per riflettere, per sentire dentro questo orgoglio, questa appartenenza, anche da parte di discendenti che magari poi questo non hanno vissuto, ecco, questa continuazione della lingua, che stanno risgattando oggi, no Alessandra? Molti, la lingua italiana, si stanno scrivendo ai corsi per imparare, per recuperare quelle radici che per molto tempo sono rimaste là. Oggi molti vogliono imparare la lingua italiana anche per questo, per riavvicinarsi. E anche io credo, scusate, ma solo per prendere la parte, io credo anche che deve essere visto come un esempio, come uno specchio, per dire che loro sono riusciti a costruire quello che noi abbiamo oggi, e noi che cosa siamo capaci di fare, che cosa dobbiamo fare, che cosa, insomma, anche come uno stimolo per andare avanti, no? Per farne altro. Sono grandi esempi da specchiarsi sicuramente. Sì, io prima ancora che il Ministero degli Esteri creasse questo progetto per attirare come turisti i discendenti degli italiani, io pensavo già a questa cosa, perché io credo che noi dobbiamo onorare veramente queste persone. E non è sufficiente deve dire io sono discendente di italiano. Secondo me bisogna camminare dove loro hanno camminato per capire veramente cosa hanno lasciato e quello quanto è stato importante. Però secondo me il beneficio vero lo abbiamo noi stessi, perché è il rincontrarci noi. In un momento in cui si cerca sempre di entrare in uno stato di sensibilità maggiore, questo è importante. Veramente, per me, dal mio punto di vista, io vivo a Trento, non sono di Trento, sono da un'altra parte dell'Italia. Il centro del sud. Sì, e il mio viaggio delle radici io l'ho fatto fare a mio figlio che ha 14 anni, perché è corretto dire tuo nonno è nato qui, l'ho portato dove mio padre ha combattuto la seconda guerra mondiale, raccontargli la sua storia, perché la storia che noi leggiamo nei libri è la storia del mondo, che è importante, però ognuno di noi deve conoscere la propria storia personale e deve riviverla. Fa bene a noi e come ho detto durante il corso, non per niente è nata la psicogenealogia, non per niente sono nate le costellazioni, sono modi che abbiamo per rincontrare noi stessi. E il modo più grande, secondo me, è proprio fare un viaggio delle radici.
Infatti io ho abbracciato la causa del Ministero appieno, il Ministero degli Esteri, perché io ci credo molto in questa cosa. E in questo, Marina, scusami, ma credo che anche Alessandra, il CIB, sono come presidente del CIB, ma noi come insegnanti, credo che Alessandra proprio accolto appieno, perché credo che sia l'obiettivo anche della scuola di italiano. Non è una semplice scuola di lingua, ma è una lingua e culture. Noi diciamo sempre i nostri alunni, e raccontiamo la storia, gli raccontiamo altri aspetti del vivere italiano, del modo di essere italiano, dello spirito, del modo di pensare, e quindi è un insieme di cose, no? No, Alessandra, credo che il cibo... Comunque, il mio non vuole essere campanilismo, ok? Però il 40% del PIL del Brasile, e il Brasile è un paese, l'Italia è un francobollo nei confronti del Brasile per quanto è grande, il 40% dell'economia del Brasile è fatta da discendenti di italiani. Santa Catarina, E questo è un grande orgoglio. Il 64% della popolazione di Santa Catarina è di discendenza italiana. E a dire anche, per chi non lo sa, quest'anno stiamo festeggiando i 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile e l'anno prossimo festeggeremo i 150 anni dell'immigrazione in Santa Catarina, e con molto orgoglio il circolo sarà aperto a tutte le iniziative che vogliono parlare dell'argomento, insomma, portare all'interessato l'accesso all'informazione. È importante. Le nostre, non so se avete mai letto il libro Radici, hanno fatto anche il telefilm, un film in televisione, Radici, che era la storia di un discendente di uno schiavo africano negli Stati Uniti. È un libro che secondo me va letto, hanno fatto anche il film. Lui alla fine dice che per poter andare avanti nella vita devi avere capito veramente chi sei, e lo puoi sapere solo se conosci la tua storia familiare. E io credo che questa cosa sia vera, perché abbiamo bisogno di capire veramente chi siamo. E infatti chi fa ricerche genealogiche, e se avete il piacere di esserci il prossimo incontro dove io parlerò di questo, io vi avviso che io dico che la ricerca genealogica è una droga, nel senso che quando tu cominci a cercare i tuoi antenati, ve lo dice una, io dico una tossicodipendente della genealogia che è arrivata al 1500, tu ti dici ma sono le 3 di notte, ma io sono ancora qui che cerco. È vero. È un vizio sano, perché non crea danni alla salute, non crea danni economici, fare la propria ricerca familiare, però vi rendete conto quanto è importante ed è bello incontrare i propri antenati facendo ricerca genealogica. E quando inizi, il problema poi non è continuare, perché continuare è facile, è riuscire a fermarsi, quello è il problema. Quanto è bello quando si arriva, no? Quanto è bello quando si arriva. Io mi ricordo ancora oggi l'emozione di aver aperto il libro del 1600 e trovare tracce della nostra famiglia. Com'è bello, com'è importante. Sì. Beh, brava, complimenti. A volte si piange quando si capiscono cose che sono successe nella famiglia, a volte si è molto felici quando si scoprono cose che danno orgoglio, però io dico sempre, quando mi dicono la ricerca genealogica, io ho fatto tutta la mia ricerca genealogica. No, la ricerca genealogica è l'unica cosa che non si ferma mai, perché da qualche parte puoi sempre andare avanti, ed è meraviglioso.
Spero che, se non ci sono domande, spero che sia stato piacevole stare insieme, che sia stato interessante. E magari questa è una cosa che mi succede normalmente quando insegno, lo dico sempre a chi mi ascolta, e magari in queste 2 settimane, perché credo che sarà tra 2 settimane l'altro incontro più o meno, se vi viene in mente qualche domanda e qualche curiosità, anche se non sarà su una palestra diversa, però si può sempre rispondere alle domande che sorgono adesso. Così. Buongiorno. Buongiorno. Também gostaria de compartilhar um pouco a minha experiência e contar um pouco da minha família também, que é uma história interessante. O meu avô italiano já veio para o Brasil um pouco depois da primeira leva, vamos dizer assim, né, que ele chegou aqui em 1926, 27, mais ou menos, né? E ele foi uma pessoa muito ativa, né? Ele era, logo depois, ele foi presidente da Fratellanza Italiana, que foi fundada em 1891, que era uma associação de mútuo socorro, não? E foi muito importante, né? Essa Fratellanza, ela como associação existe até hoje, né? Mas está adormecida, tá adormecida. O meu pai é o presidente e ele está esperando alguma coisa. Agora a família está se reunindo para ver se a gente consegue reavivá-la, não? Botar em funcionamento. E a minha experiência de conhecer os meus parentes, eu tive na Itália a primeira vez em 1990 e fui direto procurar os meus parentes, né? E, ao contrário da história do nosso amigo aí que contou, nossa, eu tive uma recepção maravilhosa, mas maravilhosa, né? Logo fui conhecendo vários parentes, tanto da parte do meu avô quanto da parte da minha avó. Foi sensacional. Eu tenho contato com eles até hoje. Quando vou para a Itália, vou visitá-los. Eles já tiveram aqui também. Então, isso ajudou a construir bem essa história, né, da nossa família aqui. Depois, em 1950, o meu avô foi o primeiro vice-cônsul honorário aqui em Santa Catarina. E também tem muita história, muita fotografia, muito documento. A Fratellanza Italiana tem uma vasta documentação da história, assim, do que se passava naquele tempo, né? Então, eu tenho intenção de continuar mostrando essa história, né, que é tão próxima da gente. Tem muito relato do meu pai, da minha tia, que está com 95 anos, o meu pai está com 84. Então, temos essa coisa na memória, assim, a família tem muita coisa na memória. E uma coisa que meu avô falava para o meu pai me falava, quando ele veio para cá, em 1926, 27, ele veio na terceira classe. Mas quando chegou no Rio de Janeiro e pegou o navio para vir para cá, veio de primeira classe. Mas ele disse que a terceira classe que ele veio da Itália era melhor que a primeira classe daqui. Pelo menos foi o que ele falou, né? Mas, então, resumindo, assim, é isso aí. Então, é sempre um prazer contar a história da Itália, é sempre um prazer falar da Itália, né? É um país maravilhoso que eu tenho uma admiração, um carinho e um amor muito grande. Muito obrigado, é isso aí. Obrigada a você. Obrigada a todos. Mais alguém, gente, queria falar, que queria compartilhar? Nós estamos aí já a 1h32. Prometido era a gente não passar da 1h40, então, se ninguém mais tiver vontade de colaborar, de contribuir, eu vou começar, então, agradecendo. Ale, só um pouquinho, tem data já para a próxima?
tem no dia 11 de maio, vai ser a próxima. Quem já está cadastrado, que fez a inscrição, vai receber o link direto. Quem está no grupo de WhatsApp também. Eu vou compartilhar agora aqui o WhatsApp do Círculo, para quem se inscreveu pela plataforma e não informou o número do WhatsApp, que recebeu o link por e-mail, eu não pude colocar no grupo. Então, quem quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, que foi criado justamente para essas atividades, eu vou colocar ali no chat agora o número do WhatsApp do Círculo e estou com o telefone aqui para já anexar, já incluir vocês no grupo que existe. De qualquer maneira, nós vamos fazer o mesmo processo de divulgação e de abertura das inscrições, mas já notem na agenda que o nosso próximo encontro vai ser no dia 11 de maio, no sábado, no mesmo horário. Tu consegue colocar no chat, Neuza, o WhatsApp? Consigo, sim. Aqui com as coisas? É muita coisa para eu, muito botão para eu... Não estou conseguindo. Espera, deixa eu achar aqui. Vou tentar colocar agora aqui, peraí. Espera lá. Consegui. Conseguiu? Ah, agora eu consegui abrir também. Então, coloca. 32232352. Isso. Esse é o WhatsApp do Círculo. Quem quer entrar no grupo do WhatsApp que ainda não está, me manda ali o nome e o telefone que eu já incluo no grupo, para ter o acesso ao link de maneira rápida, sem precisar novamente fazer inscrição, tá? Se não, também é só fazer inscrição novamente para a próxima palestra e vai receber como recebeu agora, via e-mail ou via WhatsApp. Posso fazer um pedido? Pode. Vamos abrir todos a câmera, fazer uma linda foto, o que acham vocês? Ótima. Ótimo. Todo mundo bonito e perfumado. Ó. Vamos esperar um momentinho que todos abrem. Ok. Enquanto todos abrem, de novo, eu queria agradecer a presença de todos, a participação de todos é fundamental para que a coisa sempre possa crescer e melhorar. Estamos aí abertos a sugestões, críticas e elogios. Podem mandar via WhatsApp para a gente, que a gente adora receber todo tipo de feedback, positivo ou negativo, porque sempre o nosso objetivo é melhorar sempre mais o atendimento. Ainda falta alguém abrir câmeras? Estamos prontos, fazemos... Ok, agora vamos fazer. Alguém disse que não está conseguindo abrir. Conseguiu, Marina? Feito. Não. Ok. Agora somos mais abertos que antes. Vamos fazer outra. Ok? Estamos prontos? 1, 2, 3, agora. Ok. Feita. Grazie mille. Eu vou, ainda algumas pessoas que eu não consegui responder no chat, eu vou ficar um pouquinho aberta para tentar responder. E muito obrigada mais uma vez. Tenham um ótimo final de semana. Arrivederci, alla prossima. Alla prossima. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Ciao. Ciao, ciao. Pronto, acabou. Na verdade, como é que esse cara também não é aquele estudo de baixo. É do lado esquerdo, todos europeus. Então, são todos no controle remoto, com sensor de vento. Aqueles todos europeus maravilhosos. E a marca é suíça, Stobag. E essa Hunter comprou a Stobag. E a gente vende esses todos também. Ah, é? São maravilhosos, coisa mais linda.